Ótimo domingo, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Estamos na continuidade da história de Davi. E está em 2 Samuel. Estamos ali por volta do capítulo 16, 17, não é isso? Irmãos, primeiros segundinhos, por favorzinho, se inscreva no canal, ative o sininho e envie esse vídeo a outras pessoas. Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre isso à noite. Não é possível que nós não saibamos as historinhas bíblicas. Sabe, não é possível que nós conheçamos a palavra de Deus através das lentes, através do olhar de produtores da Record, produtores de seriados, né, The Chosen, ou enfim, várias coisas nesse sentido. Sabe, irmãos, eu digo para os irmãos, você não está aprendendo sobre Deus na novela da Record. Sabe, irmãos, o que chega de gente trazendo conceitos, trazendo histórias, trazendo para falar comigo sobre a palavra de Deus e é notório que a pessoa aprendeu aquilo, ela viu aquilo na televisão. Sabe, irmãos, não é que eu quero que os irmãos assistam aqui. Não é isso. Irmãos, tudo que acontece ali na TV é uma coisa para ser atrativo. Aquilo ali não diz da verdade, da realidade da palavra de Deus mesmo. Sabe, então, irmãos, em nome de Jesus, não se paute por aquilo lá. Irmãos, o trabalho que a gente está fazendo aqui é de dar algum direcionamento com respeito à história, para que os irmãos observem um pontinho ou outro. Aqui atrás, como os irmãos estão vendo ali aquele grupinho de livros, tem um livro chamado O Grande Código. Não é isso? O Grande Código. Aquele livro lá, irmãos, vai deixar claro, claríssimo, que todas as nossas referências no Ocidente estão fundamentadas na Bíblia. Irmão, se você conhecer a história, você vai se dar tão bem, você vai se livrar de tanto problema, só conhecendo a história. Aquele livro não é um livro de fé, não é um livro para você, entende? É um livro, assim, meramente científico, que observa o modo em que a Bíblia foi escrita, as muitas maneiras em que os tipos humanos e os tipos de experiências humanas aparecem na palavra de Deus. E, irmãos, segundo aquele livro, praticamente a Bíblia esgota todo tipo de experiência humana que nós podemos ter. A Bíblia esgota. A Bíblia fala sobre todos os tipos de experiência humana que você possa ter, a Bíblia fala. Apenas conhecendo a historinha. Irmãos, não sejamos envolvidos tanto com novidades. Sabe os canais de YouTube que bombam? É os canais de curiosidade, é os canais que trazem política, né? Os pastores, né? Dizendo isso, aquilo, outro. Irmãos, esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso mundo. Ainda que você queira entender essas coisas, e acho importante que entenda, irmãos, que o nosso foco seja conhecermos a palavra de Deus. Porque aí nós saberemos como devemos caminhar de verdade. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua maravilhosa palavra, Pai, que até aqueles que não são cristãos, até aqueles que são estudiosos, cientistas, que não observam a palavra do Senhor sobre esse prisma, reconhecem a grandeza e reconhece o valor literário, reconhece o valor material, o valor experiencial da palavra de Deus. Senhor, revele isso em nós, abra os nossos corações, ensina-nos, Pai, a nos prostrarmos verdadeiramente diante da Tua palavra em reconhecimento, Pai. Pai, que nós entendamos que o próprio Deus inspirou essa palavra. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos. Pai Santo, abençoa essa manhã, que o Senhor seja glorificado, que os irmãos possam aprender, aquele que está aprendendo, que está ouvindo em outro horário,
Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los também. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, fazer com que nós nos separemos mesmo, Pai, em reconhecimento da beleza, da grandeza da Tua palavra, ainda que seja conhecer a história. Pai Santo, estamos entregues a Ti. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós paramos no momento em que Davi foge com os seus. Acontece toda aquela problemática que nós já sabemos. Ele cai com Betseba, passa-se cerca de 12 anos até ele ter que fugir. Até então ele não perdeu seu reinado, não perdeu o status, né? Mas aqui agora ele perde. E ele afunda em um problema grave, tanto que ele tem que fugir do seu próprio filho Absalão. Continuemos aqui na história, então. Ele fugindo, lembra de Mefibosete? Que tinha a Ziba, que era serva de Mefibosete, que tinha problema nas pernas, não é? Ela foi fugir e Mefibosete caiu. Ela deixou Mefibosete cair. Mefibosete, da descendência de Saul, filho de Jonatas. Não é isso? Então, nesse momento aqui, Mefibosete manda Ziba ir até Davi e os seus com um monte de suprimentos. E Ziba fala a Davi que Mefibosete, tudo que era de Saul, que agora está com Mefibosete, lembra que Davi fez? Passou tudo que era de Saul para Mefibosete. Então Ziba diz, Mefibosete mandou dizer que tudo que era dele agora é seu. Está à sua disposição. Então, Davi vai caminhando. E tem um senhor da descendência de Saul também, que se chama Simei. E esse Simei fica a amaldiçoar a Davi, a gritar palavras de xingamentos mesmo. Fica a xingar Davi e a dizer, toma Davi, você é um homem de sangue, você é mau. Agora Deus está retribuindo a você todo o sangue derramado da família de Saul, todo o sangue derramado do povo de Israel. Então ele vai afrontando. E ele vai seguindo, enquanto Davi vai andando com os seus, né, que não são poucos, são milhares, ele vai de cima de uma encosta proferindo tais palavras. Tem um senhor que anda com Davi, que se chama Absai. E Absai vai falar assim, quem é este homem que está afrontando o rei? Por que existe essa permissão? Por que o rei permite isso? Então ele vai falar com Davi, e Davi diz o seguinte, olha, deixa pra lá. Eu creio que foi Deus quem mandou ele me amaldiçoar. Percebe o coração de Davi, irmãos, aqui? Davi, ele está contrito de coração, ele está quebrado. Como eu disse anteriormente, ele entende que toda essa situação que ele está vivendo é em decorrência do seu pecado, tem uma ligação direta com o seu pecado. Então Davi está absolutamente quebrado. Então ele fala para Isaí, fala, olha, não, deixa ele proferir tais palavras. Não, o que nós vamos fazer? Perfeito. Pois bem, Usai, que era um dos servos fiéis de Davi, fica e se coloca a serviço de Absalão. Vamos ler aqui no capítulo 17. 17. Dos versos 20 ao 23. Não é não. Vamos lá, aqui ó. Não, ainda não. Não marquei texto para isso aqui. Então esse Usai fica e
até o momento, trai a Davi. E Absalão fala, Husai, mas espera aí, você, servo do meu pai, você agora está comigo? Então Husai conversa e fala, olha, Deus me chamou com o propósito de servir ao rei, e você é o rei, e nada mais elevado para mim, nada mais importante do que continuar a serviço do rei. O rei que Deus ungiu, o rei que Deus colocou. E fica nisso. Absalão, então, vamos ler agora dos versos. Aí eu concluo logo após o que eu ia dizer agora, não vou antecipar, vamos ler. Vamos ler dos versos 20 a 23, do capítulo 16. Então disse Absalão a Aitófel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitófel a Absalão, coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e, ouvindo todo o Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitófel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitófel, tanto para Davi como para Absalão. Irmãos, mais uma vez, atentemos a isso. Lembra o que Natan disse? Que Deus disse através de Natan? Aquilo que tu fizestes às escondidas será feito para que todo Israel veja. Irmãos, é sempre assim. É sempre assim. Foi assim aqui e continuará sendo. É assim nos dias de hoje também. Nós fazemos uma coisa ou outras escondidas e nós acreditamos piamente que ninguém nos está vendo. E está, irmãos, nós somos um flagrante completo. As pessoas estão nos vendo. Deus está nos vendo. E, como a gente já falou várias vezes, de Deus não se zomba. Aquilo como implantar, isso ele ceifará. A relação direta com os nossos pecados acontecerá. Entende? Vamos lá. No capítulo 17, nós temos um aconselhamento de Aitófel e de Husai. Desculpe, licença. O que Absalão procura saber? Ou o que esses conselheiros falam para Absalão? Aitófel se aproxima de Absalão e fala, vamos trabalhar para eliminar a Davi e a todos que estão com ele. Então, Absalão pergunta, e como se dará essa ação? Aitófel fala, escolhamos do povo de Israel 12.000 homens, e então saiamos ao encalço de Davi, e quando nós o encontrarmos, eliminaremos. Eliminaremos a ele, e o restante do povo a gente deixará em paz, assim, porque dessa maneira as pessoas terão em Absalão, aqueles que estão com Davi terão em Absalão uma pessoa misericordiosa, né? Com todo aquele trato que nós vimos no domingo passado. Qual é o trato? A pessoa se aproximava de Absalão para poder, com alguma questão jurídica, alguma coisa para ser resolvida, e ele falava que Davi não prestava. Ele fez isso por 4 anos, lembra disso? Davi não prestava. E quando a pessoa se prostrava diante de Absalão, Absalão tomava pela mão, puxava e abraçava e beijava. E assim ele foi conquistando todo Israel. Então, mais ou menos nos mesmos termos,
foi o conselho de Aitófel. E saindo Aitófel, Absalão manda chamar Husai e fala: olha, Aitófel me disse assim e assim. Faremos dessa maneira. Se não, me diga o porquê. Então Husai falou: olha, o conselho que Aitófel deu não é um bom conselho. Por quê? Os homens que estão com Davi, desde lá da caverna de Adulão, tá bom? Aqueles que são os valentes de Davi, desde aqueles 600 homens lá e todos que estão com ele, ele não dá esse detalhe, mas eu só quero que os irmãos tenham isso em mente, tá? Os homens que estão com Davi são homens de guerra. E seu pai, Absalão, também é homem de guerra. Saiba, eles não estarão no meio do deserto, desprotegidos e como presas fáceis. Não estarão. Muito provavelmente, eles estarão escondidos em algum ponto propício para observar movimentações. O que está acontecendo que poderia de alguma maneira alcançá-los, tomá-los. Então, Então, Husai, ele continua com seu discurso e fala: olha, eu aconselho que você, Absalão, reúna de todo Israel milhares e milhares de homens, de todas as tribos. Por quê? Dessa maneira, nós nos lançaremos sobre Davi e restará apenas pó. Nós acabaremos com Davi, esmagaremos a Davi e todos os seus homens, e eles tornarão pó. Então, Absalão pensou, ponderou e percebeu que, de fato, Davi é homem de guerra, os homens que estão com ele são homens de guerra, e que a visão de Husai seria melhor do que a de Aitófel. Então, vamos ler aqui um pouquinho. Capítulo 17, dos versos 15 a 19. Depois que acontece isso, depois que Absalão decide por ficar com o conselho de Husai, vem esses versos aqui. Disse Husai, preste atenção, irmãos. Disse Husai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes. Assim e assim aconselhou Aitófel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: não passes essas noites nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Então Jonatas e Aimás, esse Jonatas aqui não é o pai de Mefibosete não, tá bom? Esse pai de Mefibosete morreu. E Aimás, junto a Enrógel, e uma criada lhes dava aviso. E eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Então o que nós acabamos de ver aqui, povo de Deus? Que Husai verdadeiramente fez aquele trabalho dizendo: olha, arregimenta, junta pessoas de todas as tribos para que nós possamos nos lançarmos sobre Davi e tornar ele e os seus homens todos em pó. Por quê? Ganharia tempo para que Davi se movimentasse. Então Husai manda recado para Davi e fala: olha, não faça isso, faça aquilo. Tá bom? E Davi vai obedecer. Não chegamos lá ainda, né? Mas vamos lá. Porque aqui, esses dois homens que iriam levar essa notícia a Davi, esses dois infiltrados que estão ali na turma de Absalão, e não na turma de Absalão, né? Tem uma secretária, tem uma criada lá que leva as notícias para esses dois levam a Davi. Estão meio que encurralados.
né? Vamos ver aqui a situação. Verso 18. Viu-os, porém, um moço e avisou a Absalão. Lembra lá? Jonatas e Aimás não poderiam ser vistos, porque o pessoal sabe que eles são do lado de Davi. Só que viu-os, porém, um moço e avisou a Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente entraram à casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde está Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: Já passaram a vals das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Olha aí que massa. Irmãos, olha que história fantástica, que negócio bom. Sabe? Que negócio legal e nos ensina tanto, nos ensina tanto. Se nós começarmos a extrair aqui valores morais, espirituais, sentimentais, valores, as coisas no tocante à responsabilidade, à gratidão, ao respeito, à honra, à sensatez. Irmãos, nós temos tanta coisa que você não vai conseguir captar na novela. De jeito nenhum. Nem no The Chosen, nem onde quer que seja. Você vai conseguir entendendo a história, depois lendo. Isso aqui é o pontapé inicial, você vai entender a história. Depois você lê por si e você medita na palavra de Deus. E aí você vai extraindo riquezas insondáveis. Riquezas, riquezas, riquezas. Davi, então, irmãos, ele atravessa o Jordão e foge. Ahitófel, para entender a questão do ego, como funciona, olha aí. Ahitófel, quando ele percebe que Absalão não ficou com o seu conselho, mas preferiu o conselho de Usai, o que ele faz? Ele vai para sua casa, arruma todas as suas coisas e se mata. Porque o conselho dele não foi ouvido. Entendeu? Isso fala do ego, isso mostra tanta coisa, né? Mas vamos aqui, vamos continuar a nossa história, porque não vai dar. O nosso horário já foi. E graças a Deus por isso, vamos que vamos. Davi atravessa o Jordão, tá. Davi chega em Manaim e lá, irmãos, ele consegue mais uma vez suprimentos, comida, tantas coisas. Aqueles que estão com Davi, Davi sabendo que a guerra se aproxima, ele divide os seus grupos e os seus homens mais sábios e mais habilidosos como chefes de grupos de 1.000 e grupos de 100. A capitania do exército de Israel era de Joabe. Joabe estava do lado de Davi. E Joabe foi um dos que foram embora com Davi. Está com Davi. Então Davi pega e coloca Itai e Joabe sobre os seus exércitos. E pega os homens mais hábeis e coloca grupos de 100 e grupos de 1.000. E acontece a batalha. Antes de acontecer a batalha, Davi quer porque quer ir à peleja. Agora Davi já não quer ficar em cima de um lugar, Davi já não quer ficar escondido no palácio, olhando as meninas bonitinhas, mas agora ele quer ir para a guerra. E ele é impedido pelos seus homens. No verso 5, irmão, nós temos uma coisa linda aqui. Capítulo 17, verso 5. É isso mesmo? Não, não é. Só um minutinho. Não. Irmãos,
eu não anotei o texto, mas os homens de Davi falam para Davi que ele não fosse, porque apenas Davi, a vida de Davi, vale mais do que a vida de 10.000 homens. Sabe que respeito, que carinho, que admiração, que reconhecimento de que Deus de que Deus escolheu a Davi. Então eles não permitem Davi ir. No verso 5, como eu disse anteriormente, vêm as palavras de Davi, assim, resumidamente, né? Não vamos ler tanto, sobre seu filho Absalão. Então ele diz, no capítulo 17, verso 5. Não, 18, verso 5. Deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Ataí, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Irmãos, ele está fugindo do seu próprio filho. Seu próprio filho colocou a cabeça dele a prêmio. E ele fala dessa maneira. A batalha acontece. Cerca de 20.000 homens são mortos. E eu gostaria de ler agora o capítulo 18, dos versos 9 a 18. Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Havendo a batalha, fugiram, e Absalão, montado no seu cavalo, no seu mulo, foi e deu de cara com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: viste-o? Por que logo não feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Olha as palavras do homem, irmãos. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me passassem nas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: guarda-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Olha o caráter desse moço, dessa pessoa de Davi. E Joabe está agindo contra a vontade do rei, né? Contra a palavra do rei. Então, irmãos, Joabe vai até onde está Absalão, o jovem leva ele lá. Esse homem leva ele lá. E deixa eu ver aqui que eu leio que é melhor. Verso 14. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão, lançaram-o numa cova, e aí vem a notícia para Davi, que nós veremos na semana que vem, no domingo, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu insisto com os irmãos. Irmãos, é de um valor
inestimável a palavra de Deus. Sabe, se os irmãos ainda não viram isso, em nome de Jesus, que nós oremos e que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque é isso. Nós estamos tão envolvidos com curiosidades, com velocidades, com rapidez, com coisas rápidas, fofocas. Nossa, gente. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos. Que essa história, Senhor, possa ser guardada no coração de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, guarda o nosso coração desse mundanismo, desse tanto de coisas, coisas vãs, vaidade de vaidade. Senhor, que nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o domingo dos irmãos. Abençoa, Senhor, a nossa ceia à noite, que seja bênção. Que o Senhor possa, Senhor, impelir, atrair os irmãos à congregação para verdadeiramente, Pai, estarmos comendo e bebendo em memória do Senhor. E que o Senhor possa estar somando em nós, que nós possamos verdadeiramente termos uma vida no Espírito. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, Jesus abençoe e até semana que vem com a notícia para Davi.